Você já leu os comentários que são feitos nas postagens sobre a Igor Moura na internet? Sempre que saem conteúdos sobre ela, até hoje tem uma série de pessoas que fazem críticas pesadíssimas em relação às posturas que ela teve durante o fim da vida dela. Ela foi um dos nomes mais polêmicos das redes sociais nos últimos anos. A Igona pisou muito na bola, sim, durante um recorte do período da fama dela. Mas você já parou para entender qual foi a trajetória percorrida por essa influencer até que ela finalmente chegasse ao estrelato nos últimos momentos de vida? A gente está no mês do orgulho LGBTQIAPN+, e ao longo das próximas semanas eu vou trazer alguns vídeos falando um pouco mais sobre a jornada de alguns dos maiores ícones, às vezes incompreendidos e polêmicos dessa comunidade. Talvez com algumas nuances que você nunca tenha visto. Alô? Oi, da delegacia. Então, se a polícia queria fazer uma denúncia. Os bicos do meu peito sumiram. Eu me chamo Alex Alves e esse é o Baú Explica no YouTube. Pessoal, se você puder, deixa aqui o seu like no vídeo, dá o seu hype também e comenta, porque isso não te custa nada e tem muita importância para o canal. O Baú é um canal novo e o engajamento é essencial para a gente conseguir crescer. E se você quiser e puder, torne-se apoiador do Baú, como o divo Kihoma Isaac. Ele agora tem um selo de Baúzer Raiz. Além de fortalecer o nosso trabalho, se você fizer como ele, você participa do nosso grupinho exclusivo do Telegram, tem acesso a conteúdos antes de todo mundo, tem conteúdos exclusivos, figurinhas nos comentários, comentários destacados em todos os vídeos, e o Baú vai te seguir lá no Instagram também. Basta clicar em Seja Membro ou no link da descrição desse vídeo para fazer parte da nossa Máfia B. Quem é que manda? Igona! Quem é a rainha? A Igona! Quem é que manda? A Igona! Assim, caralho! Baú. Igona Moura de Cardoso. Esse é o nome dessa figura tão polêmica e controversa da internet. Ela nasceu em 10 de março de 1997. Ela nasceu e foi criada na periferia de São Paulo, na Zona Leste. A Igona foi uma pessoa preta, trans, obesa, que aos 16 anos de idade, segundo ela, se assumiu gay para a família. Anos depois, aos 20, ela finalmente entendeu que ela era uma mulher trans. E aí teve o combo completo de invisibilidade social para ela: mulher, preta, trans, gorda e deficiente. Ela era definitivamente uma pessoa que nasceu para ser invisibilizada na sociedade. Mesmo assim, ela conseguiu virar notícia no Brasil inteiro e conquistar uma legião de seguidores graças aos memes. Ainda bem que tá todo mundo dormindo. Não preciso dividir nada com ninguém. E se tivesse acordado também não ia dar. E essa jornada dela até aí? Obviamente não foi uma jornada fácil para ela. A Igona já disse em alguns vídeos que, apesar de sempre sofrer bullying desde que ela se entende por gente, ela nunca teve vergonha de si mesma. Ela já fez um vídeo falando sobre a deficiência que ela tinha nas pernas e os comentários que ela escutava por conta disso. E pra quem não sabe, gente, eu tenho um problema nas minhas pernas. Olha só como minha perna esquerda é. Tá vendo como eu ando? Meu, se vocês acham que eu sofro preconceito na internet, é porque vocês não me viram na rua. Quando o povo me vê na rua, que vê eu desse tamanho e me vê andando, meu, é cada piadinha, uma perna de alicate, bicha da perna torta, perna de não sei o que, não sei o que lá. Meu, é muita zoeira. E eu não tô nem aí, nem por isso eu deixo de usar uns shortinhos, deixo de usar um vestido, alguma coisa. Meus pego, saio, vou pro baile. Meu, não tô nem aí, isso não me impede de fazer nada. Como eu falei aqui, a Igona contou para a família aos 16 anos de idade que era gay. A relação da Igona com a mãe ficou bastante conturbada daí para frente. Ela criou um perfil no Facebook e começou a compartilhar vídeos da rotina dela, falando sobre o dia a dia, e conseguiu um pequeno destaque por lá no Facebook.
Só que 3 anos depois, em 2020, a Igona finalmente entendeu que ela era uma mulher trans. Daí ela adotou oficialmente o nome Igona Moura. E ela começou a se tratar no feminino também. Aqui, antes que alguém venha dizer, nossa, demorou 20 anos para ela decidir virar mulher. Não, ninguém vira mulher ou escolhe nada. O ponto aqui é que até para quem tem acesso a uma boa base de conhecimentos e informação, esse já é um tema difícil e denso para você tratar. Mudança de gênero não é qualquer coisa. Aqui eu já conversei com várias pessoas trans e algumas relatam a demora no entendimento disso, porque muitas passam uma boa parte da vida tentando entender o que está acontecendo com elas, até que elas finalmente entendem a transgeneridade delas. A gente não cresce escutando sobre casos em que a identidade de gênero é diferente do sexo que nos é atribuído ao nascer, muito pelo contrário. Apesar da gente estar finalmente dando alguns passos nesse tema, as pessoas trans ainda vivem completamente à margem da sociedade e o tema não é debatido ou difundido como deveria. Mas acontece que a Igona falou para a família dela sobre essa condição dela ser uma mulher trans, e aí a relação deles ficou bem difícil. Não é nem louca de ser transfóbica. Gente, eu não sou trans nada, sabe? A vida é dele, o cu é dele, Ela. ele faz o que ele quiser. Ele, porque Ela. nasceu menino. A Igona foi expulsa de casa pela primeira vez. Sim, primeira vez. E não foi a última. Quando ela foi expulsa de casa nessa primeira vez, ela ficou em situação completamente vulnerável. E ela relatou que foi neste momento em que ela passou fome e começou a fazer programas para sobreviver. Ela disse em uma entrevista muito boa que ela deu para National Geographic que ela ganhou a primeira peruca dela, se montou e foi para as ruas. E foi nesse momento também, fazendo programas, que ela aprendeu a se valorizar, porque ela nunca tinha imaginado que ela poderia chamar atenção ou ser desejada por homens. Naquele momento, tinha gente pagando para estar com ela. Então notem que apesar da Igona se aceitar e se amar do jeito que ela tinha consciência dos padrões de beleza da sociedade, que ela não estava dentro deles. Que apesar dela se amar, ela sabia que o mundo não tinha sido feito para ela e precisou de validação externa da rua para entender que ela poderia sim ser desejada. A Igona já disse que ela não gostava e que não queria continuar vendendo seu corpo, mas que precisou fazer isso para sobreviver enquanto ela ainda procurava emprego. Ela sempre postava vídeos dizendo que ela tinha os objetivos dela e que ela ia conseguir atingir todos eles. Eu acredito em todos os meus sonhos. Eu vou fazer de tudo para fazer todos se tornar realidade. Que eu me chamo Igona. Depois de um tempo, a Igona finalmente conseguiu um emprego CLT. Ela começou a trabalhar formalmente e se aproximou da família dela ainda em 2020 mesmo. Quando tudo parecia começar a voltar para os trilhos nessa época, o que aconteceu em 2020, gente? A pandemia da Covid-19. A Igona perdeu o emprego dela e se viu novamente em uma situação difícil. Como ela estava se reaproximando da mãe dela, ela acabou voltando para a casa da família. A Igona relata que nesse momento em que ela voltou para casa no meio da pandemia, ela tinha muitos conflitos com a mãe e com o irmão dela. Ela disse também nessa entrevista para National Geographic que a mãe dela chegou a negar comida para ela até que ela conseguisse voltar a ajudar em casa, o que ela não conseguiu fazer porque ela estava desempregada e não tinha dinheiro. Os conflitos foram aumentando e ela acabou sendo expulsa de casa pela segunda vez. E não foi a última. Nessa segunda expulsão de casa, a Igona decidiu ir para a Casa Florescer, que é um abrigo para mulheres trans e travestis em situação de vulnerabilidade em São Paulo. E foi nesse momento em que a fama da Igona cresceu muito. Ao longo de 2020, morando nesse abrigo, a Igona cresceu bastante nas redes sociais, compartilhando a rotina dela e fazendo memes. Bom dia! O que tá acontecendo que não tem ninguém falando comigo no meu WhatsApp? Eu acabo de acordar, tô achando que tem milhões de mensagens, não tem nada. Caralho. Bom dia! O sol já nasceu aqui no abrigo. Só que a Igona teve alguns problemas na Casa Florescer. Primeiro porque a Igona roncava muito alto, mas muito alto mesmo. Isso fez com que ela se tornasse uma pessoa incômoda no local. E, gente, todo mundo sabe, eu ronco acordada, ronco dormindo. E de noite as gatas aqui surtam. Porque algumas não conseguem dormir como eu ronco. Mas eu não posso fazer nada. Entendeu? Se elas não conseguem dormir, eu já mudei de cama, já pensei numa solução. E elas ficam com ódio de mim, porque eu durmo e elas não. Então, gente, eu tô sendo odiada aqui na casa por causa que eu ronco de noite e as gatas não conseguem dormir.
O outro problema que ela teve foi causado pelo fato de que todo mundo sabia onde a Igona estava abrigada. E era só dar um Google para descobrir o endereço. E daí começou a ter gente enviando pedidos de comida em aplicativos de entrega no local em nome da Igona para ela pagar no ato do recebimento. Eu acho que hoje em dia nem existe mais essa opção, mas naquela época tinha. Tinha como você entrar no iFood, no Rappi e esses aplicativos assim para pedir coisas para serem pagas no ato do recebimento. A Igona recebia muitos como trote. Tinha lives em que a Igona aparecia mostrando vários entregadores na porta do abrigo com entregas para ela porque o povo mandava para ela pagar, como trote. Não, não é aqui. Gente, estão fazendo trote, ó. Isso. Aqui é 872. Tá vindo o dia inteiro aqui, ó. Esse aqui, um seguidor meu me mandou real. O dia inteiro, não sei mais o que fazer. Um perfil fake tá entrando, mandando, pedindo várias coisas. E tá uma loucura. Toda hora vindo aqui alguém, eu não sei mais o que fazer. Pode ficar ciente que a gente vai entrar em contato com a polícia, vai puxar e vai rastrear essa conta. E palhaçada, palhaçada, gente. Tô indignada. Indignada com o que estão fazendo. Gente, eu tô com a minha cara no chão. Tô com a minha cara no chão, não sei o que fazer. Hoje, o dia inteiro. Veio mais de 10 entregadores aqui da Rappi, de não sei do que, de não sei o que lá, querendo me entregar, de Mac, não sei o que. E era tudo uma trollagem, tudo alguém pegou. Eu passei o endereço pra alguém, algum fake, pegou meu endereço e tá pedindo, fazendo vários pedidos e chega aqui, eu tenho que pagar. Os mimos são cobrados. Isso, atrelado ao fato de que as pessoas do abrigo já estavam incomodadas com ela, fez com que a permanência dela no local ficasse insustentável. Ela teve que ir embora de lá. Em novembro de 2020, ela voltou para a casa da mãe mais uma vez. Ela já estava ganhando dinheiro nas redes sociais, então ela já era uma figura conhecida e bastante seguida. A Igona bateu a marca de 100 mil seguidores. As lives dela davam centenas de pessoas para ouvir a Igona falar sobre o que quer que fosse. Ela começou a receber convites para fazer viagens por agências com tudo pago em troca de divulgação. E aí, meus amores? Capitólio, tô amando. Olha isso, gente. A Igona começou a ver a possibilidade, finalmente, de ganhar dinheiro pela primeira vez na vida com a internet. Mas o mundo estava passando por uma pandemia e, com a pandemia, tinha a necessidade do isolamento social. Ao mesmo tempo, a Igona tinha a necessidade de pagar contas em casa para poder morar com a família e ter onde dormir. Foi nesse momento que a Igona começou a receber convites para fazer presenças VIP em festas e eventos com pagamento de cachê, e ela decidiu ir. Gente, que noite foi essa? Noite de aglomeração com sucesso. Meu, tava por tudo aquela festa track. Saí de lá quase 8 horas da manhã. Aglomerei mesmo. Ó, e recebi bem pra isso, viu? Beijo pras minhas línguas. Foi aí que a Igona viu que os vídeos dela falando que ia furar o isolamento da pandemia e aglomerar viralizaram muito e ela ganhava mais seguidores. Aglomeração no barco! Ela começou a fazer mais e mais. Junto com os seguidores e engajamento que ela estava conseguindo, vinha também o cancelamento. O que antes era visto como divertido e engraçado passou a ser visto como errado. E era errado mesmo, né, gente? Ela começou a sofrer uma chuva de ataques nas redes, com críticas fortíssimas vindas de várias pessoas. Nesse mesmo mês de novembro, em que ela voltou para a casa da família, ela teve uma briga pesadíssima com o irmão e com a mãe dela. Até a polícia foi parar no local porque a Igona disse que o irmão dela teria tentado tirar a vida dela nesse dia. E ela acabou saindo de casa, expulsa dessa vez pela polícia. Isso abalou muito a Igona. O dito foi a hora que eu resolvi sair lá da casa Florescer, achando que ia ter uma mudança aqui nesse inferno aqui. Mas nada. Sabe, eu tô muito mal mesmo, com vontade de desistir de tudo, desistir de todos, jogar tudo pro alto. Sabe quando você quer desistir?
você fica sem ânimo, sem apoio, sem ajuda de ninguém. Eu tô assim. Como nesse momento a Igona já tinha uma base de seguidores muito grande, ela fez uma vaquinha para poder alugar um apartamento e conseguiu. Ela decidiu que ela ia viver da internet com monetização e até criou um canal do YouTube, o canal da Igona, para tentar ganhar dinheiro com isso também. Em dezembro de 2020, a Igona continuou fazendo presenças VIP em festas, começou a gravar muitos vídeos para as redes sociais e estava conseguindo se sustentar pela primeira vez na vida com o seu trabalho de produtora de conteúdos para as redes sociais. Em vários dos vídeos, ela falava que a relação dela com a mãe tinha melhorado bastante desde que ela saiu de casa e estava conseguindo ter uma vida melhor. Em janeiro de 2021, ela parecia estar vivendo o ápice da carreira dela. Estava se aproximando de 200 mil seguidores, os vídeos no YouTube estavam sempre tendo mais de 10 mil visualizações. Os convites de parcerias começaram a surgir muito fortemente, com ela fazendo até vídeos de recebimentos nas redes dela. Gente, acabou de chegar pra mim o kit da cesta que eu acabei de divulgar pra vocês. Ó, vem esse kit, essa cartela com 15 ovos. Veio um alface. Veio aqui as cenouras, a cebola, banana, beterraba, a batata doce e veio várias máscaras. Depois disso, a Igona foi convidada para ir para o Rio de Janeiro com tudo pago para uma viagem de 7 dias para dar uma entrevista para Inês Brasil. E foi nessa viagem que ela gravou alguns vídeos até engraçados dela conhecendo a realidade do Rio de Janeiro. Gente, acabei de chegar aqui no Vidigal. Ai, eu amei. Não, já cancelei esse rolê aqui no Vidigal. Já ouvi uns barulhos e não era fogos, era tiro. Já vi polícia subir no morro. Pra mim não dá, não vou subir morro de motinha. Foi nessa época que a Igona começou a ter os primeiros sonhos dela. Gente, às vezes eu fico olhando esses apartamentos, essas ruas assim. Fico imaginando, será que um dia eu vou ter um desse? Pra mim tanto faz. Poderia ser naquele, ou naquele ali, ou naquele lá. É, né, gente? Sonhar é de graça. A Igona começou a sonhar com um futuro, ter uma perspectiva de vida pela primeira vez. Isso depois de uma vida marcada por expulsões, por solidão, por negação, por privação. A Igona estava conseguindo receber elogios e ser amada nas redes. Ela tinha seguidores e estava ganhando um pouquinho de dinheiro. Ela começou a ter dignidade. Ela finalmente conseguiu se consolidar como influencer. Ela bateu a marca de 200 mil seguidores e era efetivamente uma influencer trans, preta, gorda e deficiente no meio de um mar de influenciadores padrões e com as vidas perfeitas. Voltando dessa viagem do Rio de Janeiro, a Igona começou a sentir falta de ar e foi para o hospital. Como ela não estava melhorando, ela foi internada na UTI do Hospital Tiradentes, em São Paulo. Isso em janeiro de 2021. A mãe da Igona assumiu as redes sociais dela e postava imagens e updates da Igona no hospital internada, até que no dia 27 de janeiro a Igona faleceu. A influenciadora digital Igona Moura morreu ontem de Covid em São Paulo. Ela estava internada há 2 semanas na UTI. A Igona tinha mais de 200 mil seguidores nas redes sociais e foi diagnosticada com Covid depois de participar de uma festa. Os nossos sentimentos, então, para a família, para os amigos, para todo mundo. A Igona foi enterrada com o seu nome morto. Ela não se identificava com esse nome. Recentemente, uma influencer chamada Luísa Ferro fez um vídeo mostrando que seguidores da Igona retificaram seu túmulo com o nome que a Igona escolheu para a vida: Igona Moura. E tudo de ruim que desejaram pra mim, eu só desejo coisas boas pra todos vocês, tá bom? Porque eu já colhei muita coisa ruim em frutos que eu plantei, né? Então agora eu só cativo coisa boa pra poder só colher coisas boas. Tempos depois, a mãe da Igona teve acesso ao laudo médico dela e contou para os seguidores que, ao contrário do que tinha sido noticiado, a Igona não faleceu por causa de Covid. O exame médico dela deu negativo para a Covid-19, embora ela tenha sido internada na ala de pacientes desse vírus. A causa-morte da Igona, de acordo com os laudos oficiais, foi insuficiência pulmonar decorrente de uma
tuberculose. A gente sabe que isso não apaga o fato de que ela furou o isolamento social da pandemia, assim como isso também não justifica o tamanho do hate nos comentários, que são muitas vezes criminosos, que as pessoas escrevem até hoje em publicações sobre ela. A história da Igona é uma história de luta pela sobrevivência, luta pela existência. Acima de qualquer coisa, ela nunca deixou de ser quem ela era. A Igona queria ser amada e foi amada, ela conseguiu ser finalmente amada. E aqui, antes de julgar os erros que ela cometeu, vale a pena a gente fazer uma reflexão sobre o que fez com que ela os cometesse. Isso não é passar pano, tá? É ter empatia por uma realidade diferente da nossa e que merece muito respeito. A Igona foi uma sobrevivente em um contexto no qual o mundo só direcionava ela para uma realidade de abandono e completa solidão. Não é justo resumir a história de vida da Igona a um recorte que você viu em uma publicação ou outra na internet. Mesmo com todas as adversidades, a Igona conseguiu ser uma pessoa alegre e positiva durante a vida inteira. Ela levou e leva até hoje alegria e sorrisos para todo mundo que acompanhou e acompanha o trabalho dela. A Igona é sim uma figura que merece ser lembrada com muito orgulho por ser integrante da comunidade LGBTQIAPN+. Baú! Se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações, porque ao longo desse mês do orgulho a gente vai ter mais vídeos biográficos de grandes personalidades pra gente relembrar e conhecer um pouquinho mais. Diz pra mim aqui nos comentários se você gostou do vídeo e quem você quer ver nos próximos especiais. Até o próximo, um beijo e até mais. Tchau, tchau.